E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um videocast, onde eu e meu amigo André Tim recebemos toda semana algum amigo, algum escritor aí para conversar um pouco sobre literatura. A gente começa só explicando para vocês como é que funciona esse bate-papo. O primeiro bloco, a gente tem um bate-papo livre aqui sobre a escrita, e no segundo bloco a gente indica algum livro para vocês. E o assunto dessa semana é a escrita criativa. Vai fazer parte de um conjunto de vídeos, que vão ser 3 vídeos sobre escrita criativa. Então, nas próximas semanas, a gente vai continuar nesse tema. E eu vou pedir aqui para o André Tim, então, apresentar a nossa convidada. Vamos lá. Bom, então a Débora Ferraz, ela é jornalista, é doutora em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul. O primeiro romance dela, O Enquanto Deus Não Está Olhando, ele foi vencedor da 10ª edição do Prêmio Sesc de Literatura e ainda foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Autor Estreante com menos de 40 anos. Boa. E não bastasse esse currículo invejável ainda, aí eu falo por mim com propriedade, que a Débora realmente entende escrita criativa, que é a pessoa certa para estar no vídeo hoje, porque eu acabei de sair de um curso, de uma oficina de escrita criativa com ela. A gente acabou agora o primeiro módulo, né, Débora? E amanhã já estou emendando o segundo módulo. E fazendo o ensejo já, eu queria emendar uma pergunta, Débora, que é a seguinte, para a gente já começar com tudo aí. Por que se tem tanto preconceito com escrita criativa? O que acontece? O pessoal tem vergonha, não sabe como que funciona, ou acha que já chegou num ponto da carreira que não tem mais nada para aprender? Então, queria deixar essa deixa já para tu começar a falar a respeito disso. Bom, primeiro de tudo, boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui falando sobretudo sobre escrita criativa, que eu acho que é um assunto que ainda sofre tantos preconceitos e que eu acho que sofre alguns conceitos, em parte por a história estar meio mal contada, né? Eu acho que existe um preconceito, talvez, a ideia de que existem 2 tipos de escritores, 2 tipos de artistas, né? Um deles é aquele que tem um talento inexorável, que ele nasceu para ser escritor, para ser artista, que, na verdade, ele se formou em outra coisa, ele se formou em medicina, ele se formou em contabilidade, mas como o talento dele é inevitável, o destino acaba batendo nele na virada da esquina e ele acaba se tornando escritor simplesmente porque ele é muito bom, né? Por exemplo, o caso de um Mozart, que nasceu bom e vai ser bom. E existe um segundo caso, que é o artista esforçado, aquele que estudou muito no assunto, dedicou muitos anos estudando aquilo e tentando melhorar no seu ofício e tudo mais. Por exemplo, um artista como Mozart. E eu acho que talvez 99% dos escritores sejam o Mozart do esforço. Ou estou enganado? E aí é que tá, o próprio Mozart, ele era o Mozart dos dois, né? Então, se é que existem artistas que têm um talento inexorável e que nunca precisaram correr atrás de melhorar e tudo mais, se é que eles existem, talvez a gente não tenha conhecido, né? Porque eu acho que eu conheço casos especialmente de romancistas. O Mário Vargas Llosa, ele diz que existe, por exemplo, os poetas que despontam na juventude, que são incríveis na juventude, mas romancista geralmente é encontradinha, né? Precisa passar mais tempo. E dificilmente o cara ganha o Nobel com romance que ele escreveu aos 18 anos e esse romance é válido e perdura os séculos, né?
Então, Tem um, eu, tem um ditado que eu costumo usar nesses assuntos, e nesse caso que eu acho que cabe bem, que eu digo às vezes que medianos persistentes vão mais longe do que gênios acomodados. É verdade. Eu realmente acredito nisso. E aí eu até queria introduzir um outro ponto que eu acho que também pode ser de repente, um possível motivo de preconceito em relação à escrita criativa, porque existe aquela ideia, que é completamente falsa, de que o escritor que faz oficinas de escrita criativa, ele vai aprender tudo igual aos outros e, portanto, vai escrever Engessaria. igual aos outros, né? Que é aquela teoria de que você sai engessado de uma oficina de escrita criativa, o que não poderia ser mais distante da realidade. Né? O que tu pensa sobre isso? Tu acha que essa pode ser uma das razões desse preconceito? E inclusive, essa foi uma da... Quando eu me mudei para Porto Alegre para estudar escrita criativa no doutorado, houve pessoas que vieram pessoalmente para mim falar: não vai, não faz isso. Tu já publicou teu livro, tu publicou um livro muito original, não faz isso, não vai para a oficina. Teu texto vai ficar igual o texto de todo escritor gaúcho que sai de lá. E daí, né, bom, primeiro eu fiquei pensando, oh, tomara, né? Eu fiquei pensando, tomara. Mas eu acho que é uma daquelas constatações que vem quase como uma superstição mesmo, porque não encontra nenhuma evidência prática, né? Quando a gente vê, se pegar uma oficina que tem muitos anos de duração, como, por exemplo, a oficina do Assis Brasil, né? Então, dá para ser tomada assim como um exemplo, uma referência ao longo de uma década inteira de escritores que foram saindo de lá, cada um com um estilo completamente diferente do outro, Exato. né? Então, não tem nenhuma evidência prática, não tem nada que alguém possa me dizer, olha, tá vendo, esse aqui escreve exatamente igual a esse. No máximo, é claro que talvez por a oficina estar alocada no Rio Grande do Sul, alguns detalhes da cultura do Rio Grande do Sul, cultura gaúcha, estejam mais presentes, porque é natural, e seria a mesma coisa se essa oficina acontecesse no Nordeste, né? Se acontecesse a do Raimundo Carreiro, pode-se dizer, não, mas todo mundo sai escrevendo igual, todo mundo recifense, né? Então, tem algumas coisas que são de um cotidiano e de um imaginário comum, mas que seria a mesma coisa que dizer que todo mundo que aprende, sei lá, técnicas de pintura naquela escola vai ser o mesmo pintor, né? Exato. Eu acho que a gente pode ver uma coincidência que talvez seja isso que faça as pessoas que não leram os livros de todo mundo que saiu da oficina para fazer esse tipo de afirmação, é que talvez eles realmente, quem sai de uma oficina como a do Assis, e ainda mais do mestrado, de um doutorado, enfim, o que a gente pode notar de fato comum entre grande parte deles é que muitos fizeram sucesso com seus livros bem escritos e bem acabados e tiveram reconhecimento de público e de crítica. Mas isso não vem ao encontro da afirmação de que dizer que todo mundo escreve igual. Pelo contrário, né? Cada um conseguiu trilhar o seu caminho, e um caminho, acho que bem diverso, né? A gente tem, sei lá, a Letícia Werschowski com A Casa das Sete Mulheres, né? E o Samir Machado e Machado com Homens Elegantes. São livros que são totalmente diferentes. Agora eu acho que fui eu que tranquei ou não? Não, para mim tá normal. Tá tranquilo. Enfim, então acho a gente tem a Luísa Geisler com as suas capivaras. E, sei lá, um Daniel Galera com Barba Ensopada de Sangue, Michel Laub, enfim, um monte de escritor que eu acho que o que eles têm em comum é o fato de terem dado certo, assim, e que às vezes isso aí incomoda as pessoas, né? Que a gente vive num país que quando alguém dá certo, ele acaba incomodando muita gente, mas... Eu acho que tem um ponto que eu estava pensando aqui também, que pode ser que contribua, assim, para essa parcela, assim, de má fama que tem as oficinas de escrita criativa, porque é uma parcela, né? Porque tem toda uma outra parte de pessoas que reconhece a qualidade das oficinas literárias, né? É um ruído que se estabeleceu no ar, essa história, assim, de questionar as oficinas de escrita criativa.
mas talvez uma coisa que eu acredite que possa influenciar nisso é a própria dinâmica, às vezes, de quem participa das oficinas, né? Porque quem já fez oficina sabe assim quão diverso é o público que participa de uma oficina de escrita criativa, né? E as pessoas às vezes entram com experiências diferentes e às vezes intenções muito diferentes, mesmo que elas não saibam, né? Então vai ter lá o cara que está mais bem situado assim e sabe o que esperar daquele curso que ele está fazendo, mas vai ter um outro cara lá que se aposentou, que de repente nem entende muito o que é o objetivo da oficina literária e ele quer só se expressar, sabe? E ele chega lá e não entende direito qual a diferença entre ficção, não ficção. Eu já participei de oficinas assim que tinha pessoas assim, claro, que correspondiam claramente a essa descrição que eu estou fazendo. E eu não estou dizendo que essas pessoas não podem fazer oficina, né? Mas às vezes isso acaba influenciando na dinâmica. Com certeza. Porque se você tem uma pessoa que está muito díspara ali, que destoa demais em intenção dos outros, às vezes quem está ministrando a oficina tem que ficar puxando, colocando de volta no curso, às vezes se perde tempo tentando explicar coisas que são básicas, de repente numa oficina em que já não é para um nível tão básico, entendeu? Então, e tem às vezes os loucos de oficina, né? Essa semana a gente até estava conversando sobre isso, assim, tem umas figuras meio pitorescas, assim, que às vezes dão uma bagunçada nas oficinas, né? Eu acho que tudo isso acaba, de alguma forma, contribuindo, assim, porque, de repente, o cara vai sair da oficina, não gostou muito, e reproduz esse discurso, sabe, de forma incorreta. Então, estava pensando que isso acho que pode contribuir também. A gente tem até uma matéria bem famosa, né? Tipo, a gente tá falando entre escritores aqui, né? Então não tem problema. E o público também é escritor, em regra. Mas a gente tem uma matéria bem famosa, que eu não me lembro em que jornal saiu, se foi na Piauí, onde é que foi, que tipo, o aluno foi lá olhar uma aula como jornalista, assistir uma palestra, acho que era da Perestroika, que foi lá no Rio, com galera, com o Pujol, enfim. E tipo, sabe, saiu meio que detonando o mercado hipster das oficinas de escrita criativa. Então, tipo, a gente tem esse que já é até um pouco folclórico também falar mal da oficina de escrita criativa, né? Eu gosto muito da oficina, acho que principalmente não no momento que eu estou escrevendo um livro, mas eu gosto no período entre safras de fazer algumas oficinas para não me afastar muito da pesquisa e aprender, trazer ferramentas novas para mim. Mas uma que teve um troço... Hoje em dia eu acho assim que quanto mais a gente está com os professores mais especializados, estão vindo de mestrado, de doutorado, como a Débora, eles já acabam atraindo um público como o Tim, como eu, assim, que já tem um pouco de experiência, que já tem livro lançado, e já umas oficinas, tipo, que é um pouco menores, tem esse perfil mais psicólogo, assim, a tiazinha que se aposentou do colégio, era professora de português e tinha sonho de escrever um livro. E realmente são propostas e objetivos bem diferentes. E eu me lembro da do Assis, que tem um negócio interessante. Eu não sei em que momento ele dizia que começou a fazer seleção justamente por isso, porque quando era só pela ordem da inscrição, tipo, e é uma oficina super longa, né? Que é praticamente, se eu não me engano, a gente nem paga pela oficina. Tu fica um ano lá na PUC, tu paga só a matrícula, não tem mensalidade. E aí, tipo, tinha muita gente nesse perfil, assim, tipo, que se aposentou e agora resolve escrever um livro para contar a história da família. Que também eu não tô dizendo que tem algum problema com isso. Mas ele disse que gostaria de ter na oficina dele pessoas que tinham um projeto literário. E aí, por isso que ele começou a fazer um filtro maior nessa... Mas eu acho que é do jogo também, né? É bem comum, assim, fazer essa pré-seleção. Já participei de oficinas que tinha isso. Eu acho legal. E eu queria também perguntar para a Débora o seguinte, ó, a gente está falando bastante aqui de um formato de escrita criativa que são as oficinas, né, de escrita criativa. Mas a gente também tem toda uma outra parte de escrita criativa que é a bibliografia, né? Por exemplo, eu comprei muito mais livro técnico sobre escrita do que fiz oficinas, né? É verdade. Tem uma prateleira aqui com um monte de livros sobre o tema. E é uma perspectiva interessante também, né? Porque ali você está meio por conta, está meio autodidata
né? Mas, teoricamente, o livro técnico, ele tem essa função de te guiar nesse caminho, né? Daí eu queria também te perguntar, Débora, assim, na verdade, sobre bibliografia, assim, de escrita criativa, o que tu pensa sobre isso? E queria te pedir para falar um pouco do teu mestrado também, né? Que o teu o doutorado foi em estruturas narrativas, né? Em tipos de estruturas narrativas. Acho que é um ponto interessante também para a gente Eu acho, inclusive, que essa conversar. questão da academia para a gente é importante, porque a gente observa a distância, né, Débora? E a gente não sabe bem o que se estuda num mestrado, num doutorado de escrita criativa, como é que são essas linhas de pesquisa, como é que é. Eu acho que é importante porque tem muita gente aqui que não tem contato com vocês tão direto. E seria legal deles saberem como é que funciona essa estrutura ali da PUC, né? Nossa, adorei as perguntas. O problema é eu me cortarem se eu começar a falar demais. Não, pode falar. Porque é o seguinte, eu me lembro claramente, quando eu resolvi que eu queria ser escritora, que eu queria escrever romance. Eu morava em Serra Talhada, Pernambuco, uma cidade que na época tinha menos de 100 mil habitantes, no sertão, né? Então, era uma cidade que não tinha livraria, só para começo de conversa, era assim, não tinha livraria, e os livros que eu pegava na base puxei na estante do colégio, né? O colégio, a biblioteca era aberta, era, tipo, tá aí, é a biblioteca, vai lá, diverte-se. E eu me divertia mesmo, eu me divertia a beça, e eu gostava de ler, e era isso, me apaixonei por aquilo, e é isso que eu quero fazer. Eu passava as tardes, eu ia, sabe, quando a maior parte das crianças, ali 11, 12 anos, as que têm mais um projeto artístico e tudo mais, estão treinando para começar a sapatilha de ponta no balé, ou que estão fazendo aula de piano para virar um virtuoso, não sei o que, eu botei na minha cabeça que o meu negócio eu vou treinar para ser uma escritora. Eu quero ser uma escritora. Então, eu ia para os fundos da casa com um caderno e uma caneta e sentava e eu escrevia um romance. Toda tarde eu chegava em casa ansiosa para descer para os fundos da casa, para o quintal, para escrever o próprio capítulo, né? Então, tinha isso. E quando eu cheguei em João Pessoa, eu me lembro que a gente se mudou e a gente ia para uma capital, e a maior coisa, assim, a minha ansiedade puxa, a gente vai para uma cidade que tem livraria. Que massa. Né? Então, eu vou poder encomendar livros, vou poder pegar livros, assim, poder comprar os livros e vou ficar com eles para mim, né? Aquele momento. E eu me lembro que um dos primeiros livros que eu comprei, também tinha outra coisa, a gente estava chegando na capital, então estava chegando com a internet rápida, né? A internet banda larga. Então, eu descobri uma coisa que eram os blogs de escritores amadores. E foi um achado, gente, sério. Eu me lembro que eu encontrei um blog do aspirante a escritor, uma coisa assim, e era um cara de Curitiba, veja só, um escritor aspirante lá de Curitiba que estava escrevendo sobre a importância de escrever todos os dias e tudo mais. Eu estava com 13 anos e ele tinha postado uma bibliografia, assim, uns livros de referência ou livros que falavam sobre escrever. Não tem ideia, eu pego o telefone da linha de casa, ligo para a livraria e digo, quero encomendar livro tal, os livros, sei lá, eu ainda me lembro que custava R$58, era um absurdo, R$58 na época. E eu tive que esperar 2 meses para comprar o livro, que era o do John Gardner, que é um dos mais famosos, né? E depois eu comprei ainda um outro que era O Escritor de Fim de Semana, que era tipo como escrever um romance de sucesso em 52 finais de semana. Convenhamos, uma proposta tentadora. Ele tem seu lado folclórico, mas para falar a verdade, tem algumas dicas que eu mesma uso na minha oficina e que uso até hoje. Eu não concordo com a coisa no grosso, assim, de tipo, escreva sua história desse jeito, e aqui neste ponto. Mas ele é que trata, entre outras coisas,
dessa questão de estrutura, digamos. E eu realmente dei um salto absurdo só com esses livros, assim, ia atrás de outro, e alguém falava, tem que estudar também roteiro de cinema. Eu lia o livro do Sid Field, eu era passei a infância vendo filme da Disney. Ouço falar no Memorando Vogler. Então, eu fui atrás dessas coisas todas, né? Esses livros todos. E mais do que isso, existe uma coisa que você começa a fazer quando você é autodidata e você está vendo esses livros que falam sobre escrita criativa, que um dia desse eu encontrei, organizando a estante, uma cópia do Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, do Rubem Fonseca, que eu li aos 14 anos, 15 anos, uma coisa assim, e que depois que eu terminei de ler até o final, né, eu voltei para o começo e eu comecei a fazer, aqui ele já mostrou o conflito. Né? Já então, começou a pesquisar. Essa cena terminou aqui. Né? Eu realmente desmembrava a coisa, porque eram coisas que eu era realmente fascinada, eu adorava, né? Eu pensava... eu fico surpresa pela idade que tu tinha, né, Débora? Porque com 14 anos não é normal alguém ler como escritor, assim, achei legal. Tu fez uma engenharia reversa, né, da narrativa. Eu realmente era uma coisa... O segundo exemplo que eu costumo dar, geralmente, quando as pessoas têm essa ideia, esse preconceito com escrita criativa, e que existia, ainda hoje existe, por exemplo, nos cursos de jornalismo, a minha graduação é em jornalismo, que é de quem sabe fazer, faz. Quem não sabe fazer, ensina a fazer. Né? Existe um preconceito meio assim com professores de diversas espécies, né? Que, portanto, a pessoa que está ali ensinando escrita criativa, olha, se ele fosse tão bom assim, ele ia fazer um livro muito bom e não ia se preocupar em estudar o assunto. Esse é um argumento muito utilizado por quem critica a escrita criativa. Pois é. E eu acho, nossa, eu acho tão bizarro. Às vezes eu fico pensando, eles pararam para ler os livros desses, né, dessas pessoas que estão fazendo as oficinas? Mas, enfim, eu me lembro também, e veja que a gente escuta isso, inclusive, de pessoas que ensinam escrita criativa de um outro viés, mas também uma espécie de preconceito. Por exemplo, o Tiago, ele foi fazer um período sanduíche do doutorado em escrita criativa dele em Norwich. E o orientador dele lá, ele foi entrevistá-lo, e aí ele perguntou, olha, qual é o conselho que tu dá para quem está começando a abrir o campo da escrita criativa, né? Para quem está bandeirante nesse campo e ainda tem muito para desbravar, ainda é tudo mato. E aí ele falou que, bom, conselho número 1, entenda que isso vai ser feito às custas da sua carreira literária. Eu achei isso tão absurdo, assim. É o mesmo que você dizer que meio que joga um balde de água fria, né? Né? É como se você dissesse que o Leonardo da Vinci, quando ele estava estudando anatomia, ele estava perdendo tempo. Exato. Né? O Leonardo da Vinci é o maior cientista do desenho possível, um grande cientista de várias outras áreas, porque tudo interessava a ele, porque tudo ele precisava entender para reproduzir o mundo tal qual ele via. O interesse no mundo é o que faz a gente se debruçar em cima da arte, em cima de ver como é que é feito. Né? Então, tem isso. Tanto o livro da Luísa Geiser, no finalzinho dele, no Capivaras, ela sugere que as pessoas que querem escrever, que leiam como escritores. Eu acho um conselho bárbaro, porque, de fato, é isso, é um conselho genial. Você volta lá e você vai ler, e se você for realmente escritor, você vai gostar em dobro do livro, porque você viu como ele era construído, sabe? Pessoas que gostam de roupas de boa qualidade,
gostam de virar ela do avesso, ver a costura bem feita, sabe? Exato. Veja, poxa, esse aqui é bem feito, esse aqui foi feito com bons materiais e tudo mais. É por isso que eu digo, eu não tenho Então, problema com spoiler, assim, se alguém me conta um spoiler, já me poupa o tempo dele 2 vezes o livro, então eu já sei o que vai acontecer, eu vou vendo o que ele foi tramando desde o começo aqui para chegar lá. Sabe uma perspectiva que eu acho interessante também, assim, a respeito das oficinas criativas, ou mesmo da bibliografia, ou das mentorias, eu enxergo isso assim como ferramentas que a gente vai adquirindo, né? E seja um livro ou seja um instrutor que está ministrando uma oficina, eles são como facilitadores, né? Aí tem 2 conceitos, na verdade, um do Stephen King e um do David Lynch, que eu acho que se aplica muito bem assim, essa ideia. O King ele faz uma analogia com o processo de descobrir histórias, como desenterrar um fóssil, né? Então, no começo, exatamente esse livro aí. No começo você vai de pá, porque é muita terra para tirar e você tem que cavar fundo. Você tem que cavar fundo até encontrar aquela história que você quer contar. Quando você chega perto, você já não pode mais usar a pá, porque senão você vai destruir aquele fóssil. Então você vai com um pincel, tirando pedrinha por pedrinha, pozinho por pozinho, porque já está muito próximo da história e ele já é muito delicado. E eu acho que nas oficinas a gente aprende, de certa forma, a usar as ferramentas que são mais adequadas para cada momento do processo de escrita, né? Então, só por isso, acho que já uma oficina que oferece isso já vale, né? E a outra analogia que o David Lynch faz, que na verdade é muito parecida com a do King, só que ele usa outros elementos, ele fala que as verdadeiras histórias, as grandes histórias, elas estão mais fundo no oceano. Então, elas são os peixes grandes. Então, você precisa de ferramentas específicas, que no caso do Lynch é meditação e sonho, porque o Lynch é muito do onírico, né? Uhum. Ele enxerga os sonhos como uma janela para o inconsciente. Então, ele diz que esses peixes grandes você só pega desse jeito. Ou é meditando, ou é sonhando, mas que eu acho que é uma analogia muito boa também para as oficinas, né? Porque, de novo, a gente está falando de ferramentas de como conseguir acessar essas histórias que a gente quer contar, né? Eu vou ler pois só é. um trechinho aqui do Stephen King, Débora. E aí eu vou ter que fazer uma nova reunião, porque já estamos esgotando essa aqui, senão no meio das palavras a gente vai se perder aqui. Mas o King, nesse livro, eu gosto muito dessa analogia, Tim, da caixa de ferramentas, sabe? Aí ele fala uma hora assim, você vai descobrir que a maioria das ferramentas de que tem a maioria das ferramentas que precisa, mas é bom examinar cada uma delas enquanto as guarda na caixa. Tente olhar para todas como se fossem novas. Lembre-se da função de cada uma, e se algumas estiverem enferrujadas, devem estar, se você não tem levado a escrita a sério, límpias. Então, quanto é importante a gente... Por isso que é importante, por isso que eu faço oficina e gosto de fazer no momento que eu não estou produzindo, justamente por isso, porque a gente conhece os conceitos, mas se a gente deixar ele enferrujar, o dia que vai usar, tu não consegue usar mais, né? Por isso que é importante a gente se manter atualizado, estudando, conversando sobre o fazer da escrita, né? Pois é, e uma coisa que eu falei, eu me lembro que eu falei até no final da oficina, foi nenhuma oficina, ela se pretende, nenhuma oficina séria, pelo menos, ela se pretende definitiva. Não é uma coisa de, olha, tu vai fazer uma oficina com a Débora e nunca mais tu vai precisar fazer nenhuma outra oficina na vida. Não é assim. Até porque a própria Débora, eu aqui, pretendo fazer outras oficinas e outras coisas com outros. Por exemplo, se eu tivesse interessada em fazer escrita onírica e eu vejo uma oficina do David Lynch, poxa, o cara é a pessoa que eu estou procurando para me ensinar esse negócio, né? Exato. Por exemplo, tenho vontade de fazer várias oficinas de outras coisas que exatamente por estarmos nessa busca, eu acho, o escritor nunca sabe tudo, gente. É verdade. Eu me lembro claramente, quando eu era criança e eu não escrevia, eu gostava de desenhar. Então, eu estava com a minha prima era alguns anos mais velha do que eu, e ela já era, né, a destreza já é melhor e tudo mais. E eu lembro que eu vi ela fazendo uma flor
pintando, colorindo uma flor de um jeito que eu achei muito bonito, que era basicamente assim, ela pintava as bordas com mais força e o interior mais clarinho. E eu olhei, eu achei bonito, mas eu não sabia, será que só eu que acho? Aí eu peguei o dela, peguei o meu, mostrei para, eu acho que era minha mãe, era para meu pai, e aí perguntei, sem dizer qual era o meu, claro, que aí ia querer me agradar, qual é o mais bonito? Aí disse, não, o mais bonito é esse aqui. Eu falei, então é bonito mesmo. Daí eu voltei lá e aí, vai, como é que tu faz isso? Né? É a curiosidade, né? Sentei com ela e, bom, talvez aquilo era uma coisa que eu gostava de fazer, que o meu grande interesse como criança era fazer ficar bom, né? Exato. Então, ela tinha um truque ali, esse truque eu não conheço, me ensina isso, né? É mais ou menos a mesma coisa. Somos escritores, somos todas essas crianças que estão fazendo o seu trabalho, que vai que um dia eu quero fazer uma flor desse jeito, como é que faz? E, então, quando eu penso em escrita e mesmo todo o percurso, eu já vejo assim, não sei, estou vendo agora, eu sempre fui muito apaixonada pela coisa da estrutura, né? Então, quando eu me candidatei para o doutorado na PUC, o meu projeto, ou seja, você quando entra numa pós-graduação, você propõe um problema de pesquisa, né? O que dentro dessa área científica você está querendo resolver de problema do campo, né? Uma coisa que eu notava, o meu mestrado, ele foi em narrativas audiovisuais, né, na UFPB. Eu estudei um docudrama, que foi por toda a minha vida. Então, estudei bastante de cinema, né, muito do arcabouço de cinema. E era uma questão da época sobre onde é que estava o estilo dos filmes, o estilo de cada época em um filme, né? E eu me lembro, assim, alguns filmes que eu gostava muito eram filmes que eram narrativas, formalmente eles são chamados de narrativas modulares, não lineares modulares. Ou seja, é como se o autor, o diretor, ele te dá os módulos e ele não te dá na ordem certa. Você é que vai ter que montar na sua cabeça, né? Tipo Memento, Amnésia? Exatamente como Memento, Amnésia, né? Então, a minha proposta no doutorado era, eu vou escrever um romance do início ao fim, linear, ou seja, a história começa no começo e termina no final. E depois eu vou tentar escrever o mesmo romance para ele funcionar sendo lido de trás para frente. Ou seja, terminando no final e começando... Não, o contrário, né? Ele começa no final e termina no início. Mas isso no mestrado ainda ou já no doutorado? No doutorado. Doutorado já. Então, o que é que... Deve ter sido meio maluco escrever isso aí. Pois foi, né? Porque no final das contas, eu escrevi 2 romances no doutorado e mais uma tese. Uma tese teórica. Então, quase enlouqueço. Mas foi uma loucura boa. Esse romance vai ser lançado ou não? Esse romance vai ser lançado pela Record, a edição do início em direção ao final. A do final em direção ao início vai ser publicada só, por enquanto, pelo menos, no arquivo de tese da PUC, né? Sim, Helena. Que louco que seria cada um deles sair por uma editora diferente, já pensou? Já pensou? Então, assim, com isso, a minha primeira hipótese se confirma. Não dá para você pegar um livro que foi escrito linearmente, ler o capítulo final, depois ler o antepenúltimo e depois o outro e indo em direção ao final. Não funciona, né? A experiência da leitura não funciona. Eu gosto do termo funcionar porque é um pouco como se fosse uma máquina mesmo, né? Uhum. Você consegue ter uma experiência artística com aquilo e você não tem. Ele tem que ser realmente todo reescrito. E como? Com essa reescrição, né? Como
você faz... E aí vem a pergunta número 2. Será que existiria no cinema algum recurso que a literatura não possui? Algum detalhe? Porque a gente sempre pensa em cinema, o cinema narrativo, né? Uhum. Cinema narrativo e que veio da literatura e que veio do teatro e tudo mais. Será que tem alguma coisa na experiência espectatorial que não existe na experiência da leitura e que, portanto, não podem ser intercambiáveis, né? Porque, de verdade, foi realmente uma experiência científica. Eu senti realmente que eu estava num laboratório fazendo testes e mais testes e mais testes para entender como é que aquilo funcionava. Eu achei riquíssimo o que aquilo me ensinou sobre linha narrativa, o que aquilo me ensinou sobre o que é que a gente procura no livro e por que é que a gente vai da página 1 para a página 2, né? E daí, bom, é sempre delicado tratar desses assuntos. Bom, nem todas as pessoas vão atrás da mesma coisa, Sim. nem todas as pessoas estão atrás da mesma coisa na literatura. A experiência espectatorial é subjetiva, mas a experiência, todas as experiências artísticas são subjetivas, e nem por isso a gente pode descartar o fato de que, bom, alguns livros são interessantíssimos de ler, né? Alguns deles viram clássicos, por exemplo, Tolstói é uma delícia de ler, né? Pode não ser a coisa mais fácil, mas não era de facilidade que eu estava falando, né? Então, foi virando essa história de cabeça para baixo, eu consegui entender melhor como a narrativa linear funcionava. E é do mesmo jeito quando você pensa com qualquer artefato científico e com qualquer tecnologia. A linguagem é tecnologia, né? Sim. Então, quando você faz isso, isso significa que depois de eu fazer, a próxima pessoa que de repente quiser inverter uma linha narrativa, vai fazer igual como eu fiz? Vai ser obrigado a fazer do jeito que ele fez? Não, esse é o modelo de fazer. É claro que não. Mas ela não precisa partir do mesmo ponto que eu parti. Ela já parte um pouco... Não. E ela vai achar um substrato teórico teu ali também para poder dialogar sobre isso. Pois é. Não, peraí. Mas aqui a Débora tinha chegado já à conclusão de que o personagem é o que importa. Posso discordar e tentar mostrar que não é. Ainda assim, a gente avança, né? Enquanto campo de conhecimento, a escrita criativa avança. Exato. Ou ele pode dizer, bom, já que já partiu desse ponto, vamos mais a fundo. Então, significa que o personagem é mais importante do que a história? Significa que tal coisa é mais importante do que isso e até agora se acreditava que era o contrário? Será que Aristóteles estava errado, por exemplo? Milhares e milhares de anos, né? Tudo isso só para comprovar que Aristóteles está certo. Também de cabeça para baixo, né? Sabe? Mas, então, e isso acabou me dando uma segurança também, com estrutura, de uma maneira que eu talvez não tivesse se eu fosse só escrevendo livros intuitivamente. E eu queria já te aproveitar para perguntar, e essa tua experiência, Débora, mas, tipo, impactou diretamente no que tu veio a produzir agora depois, que tipo, porque o pessoal, o doutorado te consumiu 4 anos ali, né, que tu ficou trabalhando isso tudo, mas, tipo, num período agora quase que relâmpago, se a gente for conferir, comparar, né, tu já escreveu mais alguma coisa depois, quando estava acompanhando o Thiago ali no pós-doc dele, não me lembro se era pós-doc ou se era sanduíche. Exato. Já escrevi um outro romance do início até o final. E foi assim, foi muito louco, né? Porque acontece dessas quando você mergulha muito fundo num projeto. E eu mergulhei muito fundo nesse romance, escrevendo ele de trás para frente, de frente para trás, do meio para o fim, de trás para o início, de todas as formas, teorizando a respeito. E eu já estava naquele ponto de eu ter pensado, será que eu ainda gosto de fazer isso? Será que eu ainda gosto de escrever? Porque
convenhamos, sempre foi a coisa que eu mais gostei de fazer na vida. Se tortura, para mim, é alguém chegar para mim e dizer, olha, tá proibido de escrever para sempre, né? Queimem todos os papéis, todos os dispositivos de escrita, não pode mais escrever. Sério, seria um desastre para mim. A minha mente funciona quando eu vejo as coisas num papel ou numa tela, né? Mas, enfim, eu já estava naquela de, será que eu ainda gosto de fazer isso? Cara, eu não gosto mais de fazer isso. Eu não gosto mais de fazer isso. Que horror. Uma vida inteira dedicada ao negócio, né? Desde os 11, 12 anos, trabalhando nisso, para agora descobrir que eu nem gosto. Nem era Então, tudo isso. nem era tudo isso. E aí, eu resolvi que eu ia fazer o seguinte. O Thiago tinha esse período de sanduíche para fazer, eu ia acompanhar ele, né? Só para ser esposa mesmo, só ficar lá, né? Eu resolvi, quer saber, estou indo para a Inglaterra, eu tenho um hobby, por exemplo, de pintar aquarelas. Vou para a Inglaterra, vou ficar só pintando aquarelas. Vou passar uns meses pintando aquarelas. Não quero nem saber de escrever. Vou só ler, pintar umas aquarelas, fazer uns desenhos, fazer umas oficinas de encadernação. Inclusive, fiz de encadernação, né? Sabe o que eu fiz em 15 dias, assim? 15 dias no lugar. Eu entrei na NaNoWriMo, que é uma maratona de escrita, que o desafio é escrever um romance em um mês. Escrevi um romance em um mês. Eu resolvi, assim, chutar o pau e disse, então, já que eu não sei mais se eu gosto ou não gosto de escrever, eu vou escrever um livro sem compromisso nenhum. Vou escrever um livro sem nenhuma preocupação de se Só para cumprir o desafio, hein? Só para brincar. Vou escrever um livro só para brincar. Nossa, eu nunca fui tão feliz. Parecia uma criança brincando. Que legal você redescobrir esse prazer também, né? Que às vezes quando a gente está com a obrigação, ainda mais acadêmica, né? Que aí não é mais só a tua obrigação com a tua editora, mas é uma... E acredito que talvez tivesse uma cobrancinha, né? Da editora também, querendo, bom, cadê o teu livro novo? Mas, enfim, ali, esse livro talvez tenha sido mais leve de escrever. Pois é, e daí acaba que todo aquele conhecimento que eu tinha passado tanto tempo debruçada em cima dele e tudo mais, dei um tempo, resolvi que eu não precisava tanto me preocupar, e quando eu resolvi que eu não precisava me preocupar, o conhecimento passou a vir naturalmente, né? Bom, e daí, aí é que tá, quando eu resolvi que eu ia escrever da maneira mais espontânea possível, e para mim, a minha maneira mais espontânea é justamente utilizando o método que eu acabei, né, desenvolvendo ao longo do tempo, desse tempo trabalhando. E foi uma curtição, assim, foi ótimo. Eu escrevi sem a pressão, mas todos aqueles dados e aquelas ferramentas que eu já tinha dominado, elas estavam em forma e estavam prontas para serem usadas. Que é quando aquela memória ela vira uma rotina e tu já não precisa mais gastar energia para pensar naquilo, ela flui, né? Foi literalmente acessando a caixa de ferramentas que estava falando antes ali, né? Gente, antes da gente partir pro nosso segundo bloco, eu queria fazer uma pergunta para os dois daí. Na verdade, uma pergunta merchan, assim, para a gente finalizar a participação. Débora, eu queria saber como é que funciona a tua oficina, porque eu vi que o Tim falou que está indo fazer um segundo módulo. Eu quero saber do primeiro também, porque eu não fiz, não consegui fazer mês passado, quero fazer o próximo. Quero saber como é que está sendo essa tua experiência, e também quero que o Tim aí finja que a Débora não tá e também diga aí como é que foi a experiência da oficina. Uhum. Vai lá então, Débora, depois eu finalizo. Bom, assim, a oficina, ela foi pensada, desde a primeira vez que eu sentei para escrever esse romance, ele meio que funcionou como uma oficina, porque eu estava no meio do processo, quando eu conheci o Thiago, e o Thiago me convenceu a passar tudo que eu sabia para ele. Então, espertinho, né? Isso foi quase um golpe do baú literário.
Então, a gente meio que fazia, a gente sentava para escrever. A gente tinha o namoro mais estranho do mundo, que a gente ia para casa dele, sentava numa mesa e botava uma garrafa de café entre nós dois, um relógio e começava a escrever. A gente cumpria um turno de 4 horas escrevendo. E eu me lembro uma vez que a mãe dele foi pro apartamento dele e ele disse, minha namorada vem aqui hoje. E ela ficou super, né, na expectativa quando chegou, né, de que, não, a gente ia ficar todos 2 pombinhos namorando. E a gente chegou, sentou cada um de um lado da mesa, botou a garrafa de café e eu comecei a falar, olha, então, hoje a gente vai fazer não sei o quê. E ela ficou olhando assim, nossa, esses meninos de hoje não sabem namorar. Não é assim, não tá fazendo errado. Perdeu a graça esses namoros. Né? Jovens de hoje. Mas então, e daí, a outra vez que eu fui tentar fazer oficina foi já quando eu estava na PUC, eu estava no doutorado e a PUC tinha acabado de lançar o curso de graduação em escrita criativa, um tecnólogo em escrita criativa. E eu descobri que eles não tinham nenhuma cadeira falando sobre estrutura e sobre como roteirizar o romance, sobre os primeiros passos, né? Tinham muitas cadeiras de, né, sei lá, de escrita de autoficção, inclusive sobre mercado, sobre várias coisas assim. E quando cena, sumário, todos aqueles conceitos assim de escrita, mas muitos acabavam se perdendo no meio do caminho. E eu falei, mas como é que vocês planejam o romance? Como é que vocês fazem o roteiro? Vocês partem de um roteiro? E todo mundo ficou olhando para mim assim, tipo, tem isso? Eu disse, vocês querem uma oficina de roteiro? Eu tenho uma oficina de roteiro, né? Então, a gente criou um projeto, né, voluntário mesmo meu, que eu queria mesmo dar Falar sobre. Falar sobre, ver como é que funciona. E porque, nossa, eu, particularmente, eu acho que faz muita diferença. Eu só consigo escrever romances porque eu consigo me planejar. Eu sou muito distraída e tenho muitas, no meio do caminho, mudaria de ideia muitas vezes, né? Eu acho super importante também. Então, eu resolvi fazer isso uma vez assim. E meio que eu percebi que ajudava mesmo as pessoas. Não era só comigo. Ajuda nem que seja para você descobrir que esse não é o melhor método para você, mas enfim. E daí, eu já fiquei com essa ideia, né? Poxa, isso é uma demanda, isso é uma coisa que as pessoas precisam. Eu sempre tenho um pouco essa imagem de que em algum lugar do mundo tem alguém quebrando a cabeça com algo que eu posso ajudar, né? E, de fato, toda vez que eu dava uma palestra ou uma coisa, alguém chegava para mim, sei lá, excelentes contistas, né, que chegavam para mim e diziam, é porque romance é tão difícil, porque eu encho logo o saco, perco a paciência. Eu digo, não, mas é só você fazer assim, assim, assado. E a pessoa ficava olhando assim para minha cara e, tipo, acho que fazendo assim. Então, o primeiro módulo da oficina meio que visa pensar nos elementos estruturais da narrativa, né? Eu vou trabalhar personagem, linha dramática, sabe aquela coisa de fazer um gráfico na parede do quarto ou, enfim, em alguma folha, para que você tenha uma visão panorâmica da história. Uhum. E eu fui trabalhar nesses elementos. Que Bem são roteiro elementos mesmo, dividir nas fábulas, enfim. Exatamente. Primeiro ato, segundo ato, para onde a sua história está evoluindo. E esses dados, assim, foram as coisas que eu trabalhei no primeiro módulo. E depois entraria um segundo módulo, que é meio o módulo do primeiro rascunho. Talvez seja um pouco da minha experiência também, de gostar de escrever o primeiro rascunho da maneira mais rápida possível e da maneira mais potente para otimizar a energia do começo da história.
Eu me lembro que na live que o Thiago fez aqui com vocês, e é engraçado porque vocês dois são corredores, né? Uhum. Vocês dois correm e vocês sabem muito bem quem corre longas distâncias. Se você dispara mandando toda a sua energia, você não faz 10 quilômetros, não faz 20 quilômetros. Você morre no meio da pista, né? Então, por que cargas d'água? As pessoas acham que vão escrever um romance indo com tudo no começo, né? Em vez de... Tem que chegar com alguma energia no final, né? Tem que ser estratégico, porque o percurso é longo. Então, foi meio que nessa ideia que eu pensei, né? Tem que chegar no fim. Quando você chega no fim do primeiro rascunho, e essa é a ideia do segundo módulo, você tem uma compreensão melhor sobre o começo. Eu acredito em descobrir o romance. Então, são meio que módulos complementares, mas não dependentes um do outro. Uma pessoa que já tem o projeto mais ou menos adiantado, entra só para fazer o do primeiro rascunho e escreve ali o primeiro rascunho e segue adiante. A pessoa que fez só o primeiro módulo pode muito bem, ok, estou com o roteiro do meu romance pronto, vou simplesmente tentar agora escrever. E dá certo, vai dar certo. Eu realmente acho que vai dar certo. Ah, que legal. E basicamente eu acho que é isso. Como eu falei no início do vídeo, né? Eu acabei de sair a gente acabou de terminar o primeiro módulo da oficina, né? E pessoalmente para mim assim caiu muito bem a oficina da Débora por dois motivos, né? Um que eu tava com um projeto de romance assim bem no início, ou seja, eu sabia mais ou menos o que eu queria de forma bem vaga da história, tinha ideia dos personagens. Mas não tinha testado algumas cenas, mas não tinha avançado muito, né? Então é um momento assim da escrita do romance que se encaixa muito, muito bem nesse primeiro módulo, porque ali a gente vai realmente construir os fundamentos da estrutura narrativa do romance, né? Então isso fechou muito bem. E outra coisa que foi legal para mim assim é que eu pessoalmente assim eu gosto muito de processo, metodologia, esquema, gráfico, tabela, diagrama. E a oficina da Débora tem um monte disso, assim, sabe? Isso é legal. E tinha algumas coisas eu já conhecia, outras foram novidade para mim, que estão me ajudando bastante no desenvolvimento desse romance que eu estou escrevendo agora, que é o terceiro romance que eu estou escrevendo, na verdade. E claro, quando você junta assim todas essas ferramentas, esses processos e metodologias, com o conhecimento da Débora, dá uma liga muito boa, assim. Então, eu acho assim que caiu como uma luva a oficina para mim, e eu acho que para pessoas assim que são chegadas nas metodologias, nos processos, vai muito bem, assim. Então, eu realmente recomendo. Débora, fiquei com uma dúvida só. Eu vi um cartaz ali hoje de tarde do primeiro rascunho. E aí, para o pessoal meio que saber, tá abrindo agora só o primeiro rascunho e depois tu vai voltar para o módulo 1, ou tu vai fazer tudo ao mesmo tempo agora, ou tu vai terminar essa e depois vai pensar quando é que vai ter aula de novo? A minha ideia é terminar essa e em junho fazer de novo a do primeiro estágio. Tá. Que é essa que é mais voltada para o roteiro e gráficos e tudo mais, né? E estrutura, metodologia, porque assim, a oficina, ela é também, é uma coisa que eu tenho prazer de fazer, eu corrijo os exercícios, né? A oficina é prática, tem exercícios práticos, né? Que ajudam meio que a puxar certos gatilhos da história, né? Cada história é única, mas tem alguns gatilhos que a gente meio que sabe que são potentes, né? Então, cada oficina tem também um número de vagas limitadas,
porque toda vez que eu faço um exercício, eu corrijo o exercício, né? Sim. Eu vou ver e assim... E é uma oficina ao vivo também, né? O pessoal saber que não é a oficina pré-gravada, enfim, dá mais trabalho, pois né? tem as dúvidas, às vezes alguma coisa pode sair do controle, né? Então, tem a questão... Então, essa questão é assim, eu não conseguiria fazer as duas ao mesmo tempo, porque senão eu teria exercícios de 20 alunos para corrigir. Sim. Talvez aí eu perdesse o gosto Sim, aí né? ia Olha ficar aqui, olha esse personagem é muito bom, eu quero ler esse romance agora. Né? Eu vou deixar aqui no nosso perfil aqui do YouTube, na descrição do vídeo, o teu e-mail ali para contato para o pessoal que estiver interessado, que estiver assistido aqui. E como o nosso tempo, a gente já está gastando nosso segundo vídeo, vamos passar para o bloco 2, tá, pessoal? Eu vou apresentar o livro aqui que eu indiquei, depois peço para a Débora indicar o dela, passo para o Tim e aí a gente faz as nossas considerações finais, pode ser? Eu deixei o meu livro lá em cima. Eita! Então, enquanto a Débora está subindo, eu já vou falando aqui para a gente não perder o tempo do Zoom. Porque, pessoal, se vocês tiverem um patrocinador aí querendo patrocinar as nossas reuniões para poder passar de 40 minutos, né, Tim? Estamos aceitando, porque dá uma trabalheira. Eu vou indicar para vocês, então, pessoal, um livro chamado Guerrilha e Solidão. Ele foi lançado no ano de 2008 pelo escritor Valdomiro Martins. Esse livro é importante por vários cenários, né? O Valdomiro, ele foi um precursor e talvez até por ter se adiantado ao time, o livro não tenha tido tanto destaque. O que ele trata? Ele trata da Revolução Farroupilha sob a ótica negra. Então, é o primeiro livro aqui do Rio Grande do Sul que trata dessa importante revolução sob o ponto de vista dos negros que participaram, seja como peão, seja como guerreiro, enfim. Só que ele é um livro que se adiantou no tempo, na verdade, porque lá em 2008 não se falava ainda no empoderamento da literatura negra, na valorização do autor negro e do ponto de vista negro. Então, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, com o que veio depois, ali do 2010 para frente, assim, com vários autores negros que conseguiram destaque e aproveitaram desse momento que a literatura negra está importando não só para as casas editoriais pequenas, mas também para as grandes, e eles próprios meio que esquecem desse livro aqui que foi precursor, e eu considero esse livro tão importante quanto, por exemplo, Uma Casa das Sete Mulheres, que pegou a Revolução Farroupilha e deu o ponto de vista das mulheres, né? Como as mulheres olharam a Revolução. Foi isso que a Letícia Werschowski fez. E o Valdomiro fez a mesma coisa sob o ponto de vista negro. E então gostaria de recomendar Guerrilha e Solidão, que é um livro super importante e ele é lido bem menos do que merecia. Débora, tu já está com o teu livro aí? Estou sim. Eu vou indicar o livro que eu acabei de terminar a leitura. Maravilhoso. Muito que bom. é As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henrique. Ela é argentina e ela tem já vários livros publicados. Esse é o primeiro que eu leio dela. Mas é realmente impressionante como todos os contos, eles têm uma atmosfera de terror, mas que não é o terror sobrenatural. É o pior, é o terror natural, né? É verdade. Terror social, né? Isso, terror social. E é tão bem escrito que eu realmente é uma coisa, raramente são raros os livros de contos que eu consigo ler sem poder dizer o melhor conto é tal conto. É verdade. Esse livro, todos eles são bons. Assim, são a melhor compilação de poucas páginas que eu acho que a pessoa vai conseguir, né? É verdade. Esse é um dos melhores livros de contos que eu já li também. Quem me indicou foi o Tim, lá em 2016, eu acho, lá em Bagé, no Café e Prosa Geek.
que é praticamente um projeto piloto dessa nossa conversa aqui. Verdade. Tim, o que tu Bom, nos traz? eu resolvi me manter dentro do tema da escrita criativa. Aí eu trouxe um livro que tem, assim, praticamente um valor sentimental para mim, que é esse aqui, ó. O Gotham Writers Workshop é uma escola de escrita criativa americana, que surgiu lá em Nova York em 1993, e deu tão certo a escola que os caras resolveram fazer o curso em livro, né? E assim, esse livro foi muito, muito importante para mim, assim, quando eu estava escrevendo meu primeiro livro de contos em 2008, por ali, 2009. Ele foi muito útil, muito proveitoso, assim, porque eu não sabia praticamente nada, assim, de técnica de escrita. E foi a partir desse livro, assim, que eu comecei a mergulhar mais nesse universo, e, enfim, a partir daqui para outras bibliografias, né? Ele é um livro em inglês, só que tem também uma tradução em português que eu já vi na internet. Quem fez foi aquele cara, o Henry Bugalho, que é um youtuber de esquerda que está bastante em evidência agora, mas... Antes ele era youtuber de escrita criativa. Exatamente. Eu lembro dele dessa época em que eu ficava pesquisando na internet. Então, ele É que os disponibilizava vídeos de muito escrita material, criativa não tem muita gente olhando, aí ele trocou de foco. E ele traduziu todo esse livro. Então, tem um PDF em português na internet, é só procurar. Inclusive, baixei numa época, acho que não é difícil de encontrar, mas recomendo, viu? Especialmente para a escrita de conto. É um livro que eu acho muito, muito proveitoso, assim, excelente. Então, fica a dica aí. Então tá, pessoal. Queria agradecer a nossa convidada, Débora Ferraz. Muito obrigado por topar essa conversa aqui e deixar aí... semana que vem, já vamos anunciar, porque como é uma sequência de vídeos, semana que vem a gente vai receber o Jefferson Assunção, escritor, nosso parceiro, meu e do Tim, ali da Editora Taverna, que já tem, acho que mais de 20 livros publicados, e ele está lançando agora uma plataforma chamada, eu acho que é Quadro Amarelo, que é uma escola de escrita criativa online também, que é capitaneada por ele e pelo Assis Brasil. Então a gente vai dar uma continuidade nesse papo da escrita criativa semana que vem. Débora, deixa o teu tchau aí para o pessoal, o Tim também. A gente tem 2 minutos para o nosso vídeo, se acabar sozinho, então vamos ter que ser meio sucinto. Primeiro, nossa, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme falar com duas pessoas que eu realmente gosto de falar sobre um assunto que eu gosto tanto de falar. E, assim, foi realmente muito legal. Estou acompanhando também as outras versões e vocês estão de parabéns, está muito legal. Valeu. Legal. Não, obrigado, Débora. Foi muito legal o papo sobre escrita criativa. Eu deixo um recado para o pessoal aí, se livrem de todos os preconceitos que vocês tiverem sobre escrita criativa, porque realmente ajuda muito, né? Tem pessoas que, enfim, não vão se adaptar, mas para todas aquelas que se permitirem dar uma chance de experimentar, pode ser uma boa. Então fica o recado aí. Então tá, pessoal. Brigadão. Tchau, tchau. Eu acho que ela caiu. Será que ela tá trancada? Boa noite. Aí, tá. Pois é, eu não sei o que isso tá acontecendo, não tá? Não tava. Que agora, quando tu começa a falar, tipo, que não é a resposta, não trava. É que a gente tá com um fantasma da escrita criativa. A gente parou mais ou menos no Mozart ali. Ainda bem que não tá... Não tem nada, eu acho, constrangedor. Olha o desinfetante ali em cima. Não tem problema. Eu acabei de ver que eu tô com um monte de processo. Esqueci de tirar.